bom dia, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor venha abençoar a tua vida. Estamos mais uma vez aqui no nosso momento. Bom dia, Espírito Santo. De segunda a sexta, 6 horas da manhã. Te espero aqui no YouTube, no canal da Arlene Oliveira. E já curte aí, já deixa aí o seu comentário, o seu pedido de oração, que eu estou sempre orando e pedindo a Deus, intercedendo a Deus pela tua vida, que Deus entre nas suas causas, resolva por ti aquilo que nós não podemos resolver. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido a se inscrever agora, não deixa para depois não, vai logo aqui embaixo ó, e se inscreve, porque se deixar para depois acaba esquecendo, né? Então faça logo. E nós temos uma palavra hoje. E a palavra hoje, o tema é a multiplicação. Tem multiplicação na tua vida. Tem multiplicação de Deus chegando na tua casa. Eu sei que a alegria de Deus, ela vem sobre ti. A alegria de Deus, ela está vindo ao teu encontro. Eu não sei em que área o Senhor precisa trabalhar, mas eu entendo que o meu Deus, ele é um Deus de coisas grandes. Ele é um Deus de coisas impossíveis. E ele é um Deus que age sempre no momento certo na nossa vida. As pessoas falam assim, Deus tarda, mas não falha. Quando eu aprendi a confiar no Senhor, que eu aprendi mais de Deus, assim como Jó, né? Porque Jó, ele era um homem reto e um homem que o Senhor admirava. Mas tinha muita coisa ali ainda que ele precisava aprender de Deus. E quando chega lá para o finalzinho do livro de Jó, depois que ele tem uma conversa com Deus, aí ele diz, eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu tenho experiências contigo. E as nossas lutas, elas nos ensinam a ter experiência com Deus. E são essas experiências que nós experimentamos milagres. É nas experiências que nós vivenciamos milagre, porque o Senhor, ele não opera coisa grande, ele não opera milagres em coisas pequenas não, em coisas que nós podemos fazer, ele gosta de fazer no impossível. Então é nas experiências que nós aprendemos a conhecer quem é o Senhor, quem é o poder do nosso Deus, a ter confiança nesse Deus. Então aqui eu trago uma palavra da parte de Deus para o teu coração. E eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa hoje de uma providência, de uma multiplicação. Mas a área que você precisar é a área que Deus vai estar agindo. E lá em Marcos capítulo 6, versículo 41 a 44, eu quero ler com você. Diz assim, ó. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levaram 12 cestas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, né? E aqui nós vamos ver um milagre do Senhor. O Senhor, ele com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão. E ainda o que sobrou foi 12 cestos. Então você está vendo como Deus ele faz coisas grandes? Ele faz coisas grandes na nossa vida. Então eu não sei qual é a área que tu está precisando hoje de um milagre. Eu não sei qual é a área que tu está precisando de uma providência. Mas eu sei que a multiplicação de Deus vai vir sobre a tua vida. Eu falo do Senhor por tudo aquilo que eu já vi o Senhor fazendo, que eu já vivenciei o Senhor operando. Então eu sei do Deus qual eu estou falando e o Senhor ele fala para ti. Aqui nesta mensagem
Os discípulos do Senhor começaram a ficar preocupados. Senhor, já está tarde. As pessoas precisam, né, ser despedidas para ir para suas casas, atrás de comer, porque já está tarde. E as pessoas estão com fome. E o Senhor, ele pergunta: o que tens? Né? E ali, com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Deus fez o milagre. O Senhor, ele não vai fazer milagre quando tu estiver lá com tudo ao teu alcance. Ele vai fazer milagre quando tu estiver naquela pior fase daquela situação. Ele vai fazer milagre com o pouco que você tiver. Ele não vai fazer milagre no muito, ele vai fazer milagre no pouco. Então, eu não sei o que é que você tem hoje para apresentar ao Senhor, mas o que você tiver, você vai apresentar. Você vai dizer: Senhor, eu só tenho isso daqui. E através desse pouco, Deus vai fazer o milagre que tu precisa. Senhor, eu só tenho a minha fé. Então vai ser através da tua fé que tu vai fazer esse milagre. Senhor, eu só tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Pois vai ser nesse pouquinho de azeite que Deus vai fazer o milagre. É no teu pouco que vai vir o muito. É no teu pouco que vai vir a multiplicação. É no teu pouco. Sabe por que Deus gosta de fazer no nosso pouco, no nosso limite? É para que a gente não venha se gloriar. E dizer assim: foi eu, foi o fulano, foi o... Não, o Senhor, ele vai fazer no teu pouco para tu reconhecer que foi Deus. Aquela porta que o Senhor vai abrir para você, e aí vão chegar para você e vão perguntar: quem foi que abriu essa porta? Tu tinha algum conhecido? Tu tinha alguém grande? Eu tenho esse testemunho há alguns anos atrás. Eu fazia faculdade e eu tinha um sonho, né, de ir para a sala de aula. Só que eu não tinha ninguém da minha família, eu não tinha ninguém que tivesse ali uma certa influência, eu era nova na cidade e não tinha como conseguir um acesso ali, né, uma ponte. E eu dizia assim: meu Deus, quando eu terminar essa faculdade, o que é que vai ser? Porque eu não tenho ninguém conhecido, eu não tenho uma ponte ali de acesso para mim chegar até esse emprego. E eu recebi uma palavra do Senhor, né, na igreja, que disse para mim: Deus vai abrir uma porta. E vão te perguntar quem foi que abriu a porta. E você vai dizer quem foi o peixe que abriu a porta. E você vai dizer: foi o tubarão Jesus, que é o peixe grande que nós temos do nosso lado, né? E eu lembro dessa revelação. E quando eu terminei a faculdade, sem nenhuma experiência, teve uma seleção de professores para o estado. E eu fui fazer essa seleção com a cara e a coragem, sem nenhuma experiência de nada, sem ninguém conhecido, sem nada, com a cara e a coragem. Fui fazer a seleção, fui fazer a entrevista, passei e fui trabalhar. E muitas pessoas que tinham feito faculdade comigo perguntavam: quem foi que te colocou lá? Quem foi a indicação? Foi Deus. Do jeito que Deus tinha falado na minha vida. Então, é esse Deus que eu confio, porque quando Ele fala, Ele realiza. Ele não deixa a gente ficando a ver navios, só sonhando, só desejando a vitória do outro. Ele faz você viver milagre, ele faz você viver multiplicação. Então, a porta que é impossível de abrir para você, o Senhor diz: eu vou abrir. Eu vou abrir. Se for necessário o Senhor usar de pessoas para servir de canal para a sua bênção, o Senhor vai usar. O Senhor vai te apresentar pessoas só para te abençoar, para a vitória chegar em tuas mãos. O Senhor vai criar situações e pessoas para ser pontes na sua vida, entre o teu milagre e a tua vitória. E você. Então, aquilo que é necessário o Senhor fazer, criar a situação, Ele faz. Mas quem vai abrir é Ele. A glória vai ser dele. Se for necessário Ele tirar
pessoas do lugar, da cadeira que está ocupando para colocar você, porque o lugar é seu, prometido a você, o Senhor vai fazer. Se for necessário o Senhor criar um cargo novo que nem existe só para poder te abençoar, o Senhor também faz. Porque Deus fez assim na vida de José. Deus criou um cargo de governador. Deus primeiro deu o sonho a José. E depois Deus começou a preparar, moldar José. Tudo que José passou foi uma preparação, porque era nas experiências que José vivia que ele ia se tornando mais forte. É nas experiências que tu tem, nas lutas que tu tem, que tu vai pegando intimidade com Deus. É que tu vai se tornando forte. Nunca você sai de uma luta da mesma forma. Eu sempre falo isso. Nunca nós saímos de uma luta da mesma forma. Nós saímos sempre mais fortes. Nós saímos sempre com uma bagagem maior. Se você passa uma decepção com um amigo, com uma pessoa que você ama, você passa uma decepção com alguém que você menos imaginou, no momento é difícil para você, mas depois de tudo, você saiu com uma experiência, uma bagagem maior. E você aprendeu que ali, naquela situação, tu não pode esperar nunca por ninguém, mas sim só por Deus. O Senhor, ele falava muito isso comigo, algum tempo atrás. Que eu não poderia confiar no homem, eu não poderia esperar as pessoas, mas eu deveria confiar no Senhor. E eu tinha essa coisa comigo, essa mentalidade que, se eu precisar disso, fulano, ciclano faz. De confiar muito nas pessoas. E Deus começou a afastar muita gente do meu ciclo de amizade. Deus começou a soprar para longe pessoas que eram do meu convívio. Para me entender que eu só precisava dele. E nos tirar da zona de conforto. Porque enquanto tem alguém para fazer por você, você não vai lá e faz. Enquanto tem alguém que possa dar aquela mãozinha, você não vai lá se esforçar para fazer. Enquanto tem alguém para te dar uma palavrinha para você, você não vai lá para tentar se sair sozinho da situação. Então, sempre nós estamos esperando por alguém, quando nós sabemos que tem quem faça por nós. Então, é necessário, às vezes, Deus tirar você e eu da zona de conforto para nos tornar mais fortes. Porque no lugar que o Senhor quer nos colocar, exige uma preparação, exige uma mentalidade mais forte, exige uma bagagem maior. E nessa bagagem, nós vamos adquirir através das experiências, das lutas enfrentadas. Mas em nenhuma luta tu vai estar sozinho. Em todas as lutas que você entrar, o Senhor estará contigo e delas você sairá vitorioso. Todas as lutas você verá a mão de Deus agindo. Você verá milagres acontecendo ao teu favor. O Senhor, ele não vai nos livrar de entrar na cova, nem todas as vezes. Mas ele vai nos livrar dentro da cova. Com Daniel foi assim. Daniel, ele poderia muito bem, o Senhor ter livrado ele dele não ser jogado lá. Porque afinal, Daniel era um homem de muita intimidade com Deus. Mas o Senhor fez o quê? O Senhor permitiu Daniel cair na cova, jogar Daniel na cova. O Senhor permitiu que ele fosse jogado ali com aqueles leões, porque o Senhor queria mostrar para Daniel e para aquelas pessoas que tinham jogado ele ali, que ele tinha um Deus que cuidava dele. Então é isso que o Senhor está querendo fazer na tua vida. O Senhor está querendo mostrar para as pessoas que duvidam que Deus é contigo, que você tem um Deus. O Senhor está querendo mostrar para aqueles que dizem assim, que te apontam, é uma falsa crente, é um falso isso, é aquilo outro, aquilo dali não é uma boa pessoa não, aquilo dali é uma má pessoa, falando mal de você, e o Senhor está usando essa situação para te promover para o próximo nível. O Senhor está usando os que falam de ti para te abençoar. O Senhor está usando a própria boca do teu inimigo para te promover. O Senhor, ele está mudando o cenário da tua história. O cenário nessa situação aqui era de
fome. Aquelas pessoas que tinham passado o dia ali escutando Jesus estavam com fome. Então, o cenário ali era de impossibilidade, porque não tinha ali perto um lugar como nós temos hoje, que, né, em toda a rua tem alguma coisa para vender. Naquela época não era, eles estavam aqui no meio do nada. E ali eles estavam com fome, sem nada para comer. E aí, naquela situação, Jesus entra e multiplica o que eles precisavam. E o que era que eles precisavam? De pão. O que aquela viúva precisava? De providência, porque ela ia perder os seus filhos. Ela já tinha perdido seu marido e agora ia perder os seus filhos, porque ela estava devendo. O que aquela mulher que estava lá catando gravetos para fazer o último pão e morrer porque não tinha mais comida, ela estava precisando? Ela estava precisando de uma providência urgente do céu. E foi assim que Deus fez na vida dela. Então, eu vejo em várias cenas daqui, da palavra do Senhor, várias cenas eu vejo Deus fazendo o milagre com pouco. O que foi que Deus fez quando ele chegou lá no casamento e não tinha mais vinho, o vinho acabou? Deus pegou, transformou a água em vinho. Então, em todas essas situações, Deus transforma o cenário escasso em um cenário próspero, em um cenário cheio da glória de Deus. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai transformar essa história de vergonha em uma história de vitória. Ele vai transformar essa história de dores em uma história de honra, em uma história de risos, que você vai ficar como quem sonha, rindo, acordada. Você vai ficar, será se Deus fez mesmo por mim? Será que está acontecendo ou é só um sonho? E Deus diz assim, eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a situação que você está vivendo hoje. Você tem fé para Deus mudar? Você confia no Senhor que o Senhor pode mudar? Então deixa aqui o teu comentário. O que tu queres que Deus faça por ti? Coloca aqui no comentário uma causa, uma área da tua vida que tu precisa de um milagre, que eu vou estar orando pela tua vida. Eu vou estar intercedendo a você por milagres, que Deus venha fazer milagre na tua história. O Senhor está falando para você, eu estou agindo em lares. Eu estou agindo em causas impossíveis e vai haver multiplicação, porque é do nada que aparece o milagre. É do nada que vem a multiplicação de Deus na tua vida. É do nada que o Senhor vai manifestar a glória dele. O que tu tens hoje para apresentar ao Senhor? É no teu pouco que Deus vai te colocar no teu muito. Vamos orar nesta hora e pedir ao Senhor a graça dele, a misericórdia do Senhor. E ore comigo. Se você não puder orar em voz alta, você ora em espírito, né? Você pode estar trabalhando, um canto, ore em espírito. Não perda esse momento, porque você não tem noção do que uma oração faz na nossa vida. Uma oração, ela pode te livrar. Uma oração, ela pode te trazer aquela providência que necessita hoje, urgente. Deus pode trazer através da tua oração. Pai amado, Deus querido, Deus de poder e glória, eu te apresento a vida desta pessoa que está aqui comigo, Pai. Nós queremos te apresentar a nossa vida, a nossa casa, e nós queremos te apresentar o nosso pouco, Pai. O nosso pouco que nós temos, nós te apresentamos hoje, porque vai ser no pouco que vai haver a multiplicação de Deus. Vai ser no pouco que Deus vai agir, Senhor. Pai querido, age no pouco que essa pessoa tem, Pai. Ah, Deus amado, eu não sei se essa pessoa tem sido desprezada, Pai. Eu não sei se a pessoa tem sido humilhada, Senhor. Mas aonde ela tem sido humilhada, Senhor, aonde ela passou chorando, Deus, ela vai ter, Senhor, que voltar rindo, porque Deus chegou na casa dela para fazer um milagre. Deus chegou com honra, Deus chegou com glória, Deus chegou para multiplicar os dias, aleluia, de alegria. Porque a alegria de Deus que está vindo para
tua vida nem se compara pelo o que tu já passou. Tu nem vai se lembrar dos dias chorando, das noites chorando que tu passou, porque os dias de glória para ti estão chegando. Os senhores têm um encontro marcado com você. O Senhor é questão, aleluia, de honra para Deus te abençoar. É questão de glória para Deus, de glória, ele vê o nome dele sendo glorificado, ele transformar a tua história, ele mudar o teu quadro. Pai, eu te apresento, Senhor, o nosso dia, eu te apresento, Senhor Jesus querido, o mês que está entrando, eu te apresento o restante deste ano, que tudo venha ser uma bênção, que tudo venha ser uma providência de Deus a cada dia, em cada detalhe. Pai, Jesus, nos cobre com teu sangue, nos livra de todo mal, corta o laço que está à nossa frente, dando livramento, Senhor, nos esconde debaixo do esconderijo do Altíssimo, meu Pai, à sombra do Onipotente nós descansaremos, meu Pai. Deus, nós cremos, meu Pai querido, na tua Jesus, na tua vitória em nossas vidas, nós cremos no milagre. Deus amado, Deus de poder e glória, confirma a bênção na vida desta pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor te abençoe. Amém?